Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque a preparação para o derby já começou. O foco tá muito claro no Campeonato Brasileiro. Mas tem aí para eu te contar a situação na Sul-Americana, porque teve jogo com outros times do grupo e o adversário já conhecido na terceira fase da Copa do Brasil. Tudo isso e muito mais. Será que o Memphis joga? Por que eu digo que o foco tá no Campeonato Brasileiro? Foi muito claro, né, gente? Foi muito claro. Eu sei que tinha muitos desfalques, eu sei que tem viagem, eu sei que é derby no final de semana, mas o Ramon e o Emiliano Dias já deixaram isso muito claro, de que o Campeonato Brasileiro do ano passado ele foi muito perigoso, né? Muito traumático, acho que dá pra gente colocar dessa maneira, pra dupla especialmente, né? Que chegaram ao ponto de quase serem demitidos, né? Isso só não aconteceu por conta de uma recuperação espantosa. Mesmo que as Copas ali, né? O Corinthians fosse avançando, eles foram contratados para evitar o rebaixamento. O que seria trágico para o Corinthians, e aí depois vieram os investimentos e o Corinthians escapou com folga, chegou até numa pré-Libertadores. E as Copas, elas já tinham essa toada no ano passado. Se vocês bem lembrarem, se vocês lembrarem, ele vai colocando reservas, ele vai do tipo assim, eu me lembro contra o Grêmio, né, que a disputa até vai para pênaltis, do tipo, cara, se a gente passar, passou. Contra o Fortaleza, bota reservas, o Coronado joga pra caramba, o Fortaleza em alta naquele momento, elimina o Fortaleza. Então assim, na Sul-Americana, né, o Grêmio na Copa do Brasil. O Ramon das Copas, mesmo no ano passado, ele já tinha o foco no brasileiro, é que era por outro motivo. Era para evitar um rebaixamento, para que o time tivesse descansado a ponto de somar pontos importantes e sair da situação onde estava. Nesse momento, vira uma outra ideia. Claro que você quer pontuar para evitar aquilo que aconteceu no ano passado, mas também tem uma ideia de que, cara, daqui a pouco não tem ninguém se apresentando, evidentemente é muito cedo. Daqui a pouco o Corinthians pode estar nas cabeças do Brasileirão e eles já têm uma expertise aí, né? Eles emendaram uma sequência quase que recorde aí no campeonato, em todos os tempos, né? 9 vitórias seguidas. Só o Inter conseguiu isso, acho que em 2020. E o Flamengo também, né? 2019. Enfim, é muito raro acontecer o que aconteceu naquele momento e ainda mais um time saindo da zona. Então, eles já têm uma certa noção de como fazer. E as Copas, cara, eles vão lidando com aquilo que dá, se chegar, chegou. Eu discordo um pouco, mas eu entendo. Eu entendo pela questão de desfalques, especialmente nesse jogo que você tinha, na questão da derrota para o Huracan em casa. Foi um jogo da ressaca do título, os caras estavam numa tiriça danada, e isso a gente aceita ali até a página 2, né? A partir de agora não tem que ter tiriça não, né, cara? Se você entrar para jogar um jogo de Sul-Americana, independentemente de qual competição for, representa, tá? Porque aí o torcedor vai entender se o resultado não vier. Enfim, o fato nessa Sul-Americana, esse pontinho deu uma sobrevida, porque na mesma noite, nessa noite agora, por exemplo, o Huracan ele enfrentou o Racing do Uruguai, que aparentemente vai ser o saco de pancada do grupo, e meteu 5-0 na Argentina esse jogo. Isso fez com que o Huracan se tornasse líder do grupo. Foi a 6 pontos. Eles têm 2 vitórias em 2 jogos, 100%. Direto para as oitavas, só passa o primeiro. O América de Cali ficou nos 4, né? Com a vitória na estreia e sobre o Racing do Uruguai e depois esse empate contra o Corinthians. E o Corinthians tem um pontinho somado. O Racing é lanterna, perdeu os 2 jogos. Por que o Corinthians ainda está vivo? Primeiro porque ainda tem 4 jogos para serem realizados, né? Mas a questão nas próximas 2 rodadas, o Corinthians joga em casa. O Corinthians recebe o Racing do Uruguai, que, repito, vai ser o saco de pancada do grupo, então vitória é obrigação. O Corinthians recebe o América de Cali, que, vamos combinar, se tivesse usado titulares lá, acho que é uma máxima, todo mundo percebe isso, pela melhora no segundo tempo, poderia ter até vencido o jogo mesmo na Colômbia. Então, dá para ganhar desse América de Cali, que tem bons valores, né? Tem o Juan Quinteiro lá, tem o Luiz Ramos que fez o gol, tem o Barrios que fez o segundo gol anulado, tem jogadores interessantes. Mas dá para vencer, ainda mais jogando em casa. Então, o Corinthians vai ter que fazer a sua parte dentro de casa. Vem fazendo a sua parte dentro de casa, os 2 próximos jogos são dentro de casa. O Corinthians conquista 6 pontos e vai a 7. E vou dizer mais, dá para fazer 9 nos próximos 3 jogos. Porque aí, a 5ª rodada é contra o Racing do Uruguai, que a gente está falando, deve ser o saco de pancadas do grupo, lá. O Racing, que tomou 5 do Huracan. Então, o Racing, e que perdeu lá para o América de Cali. O Racing jogando no Uruguai, mesmo assim, o
Corinthians tem condições de ganhar. Então, se o Corinthians ganha os 2 próximos jogos em casa e do Racing fora, ele conquista mais 9 pontos, vai a 10. Claro que os outros vão estar pontuando enquanto isso também, né? Mas chegando a 10 pontos, aí tudo vai depender da última rodada, né? Que é justamente a equipe do Huracan fora de casa. É um pouco mais difícil, né? O Corinthians ter trabalho na Neoquímica Arena. E o Huracan, aparentemente, né, pode até ser líder nesse momento, e aí vai ter uma disputa até o final. Ou seja, o Corinthians está vivo. Eu acho que esse cenário todo é para dizer para vocês que os próximos jogos da Sul-Americana, se o Corinthians der uma atenção, porque aí vai depender também do desenrolar do brasileiro, da gestão física, de quem pode e quem não pode jogar, infelizmente a gente tem que tratar disso, a gente pode entender que o Corinthians tem chances de classificação. Se não, imagina, abandonar mais uma competição internacional na fase de grupos, para muita gente, e eu ouvi muitos relatos de torcedores dizendo que ia ser legal. Não, foca no brasileiro, esquece a Sula, eu não quero a Sula. Eu discordo um pouco. Pergunta se o Barcelona, quando não classifica para a Champions, se ele desvaloriza a Europa League. Acho, mas aí você quer comparar a Europa League com a Sul-Americana. É a competição correspondente que nós temos aqui na América do Sul, que te dá uma vaga para a final da Recopa, que te dá vaga na Libertadores do ano que vem, que te dá prestígio, que te dá taça no armário, que te dá premiação, que te dá visibilidade em outros continentes. Eu não gosto de rifar esse tipo de competição, que foi o que o Corinthians fez nesse jogo lá na Colômbia e ainda deu sorte de empatar. Enfim, esse é o cenário depois da vitória do Huracan diante do Racing do Uruguai. Vamos falar também de Copa do Brasil, porque o Corinthians viu quem será o seu adversário na terceira fase, que é uma anterior às oitavas de final. Todo mundo soube, né, o seu adversário nesse sorteio realizado na sede da CBF. Esses jogos serão nas semanas do dia 30 de abril e 21 de maio. Tem um gap aí de 20 dias, 3 semanas entre um jogo e outro. Eu acho isso sempre uma porcaria, mas é o calendário. Essa terceira fase vai acontecer nesse momento. E o Corinthians vai pegar o Novo Horizontino, time do interior de São Paulo, Série B do Campeonato Brasileiro, que até semana passada estava sob comando de Eduardo Batista e há algum bom tempo. Mas ele foi desligado, encerrou o ciclo, enfim, o trabalho. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Chico Garcia, trazendo com exclusividade as últimas informações do Corinthians. Então, a partir desse momento, a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, começando falando um pouquinho que aos trancos e barrancos, o Corinthians acabou empatando fora de casa na Colômbia contra o América de Cali em 1-1, gol de Mateuzinho quase no final do segundo tempo, e o Corinthians continua ainda sonhando com a classificação na Sul-Americana. No primeiro tempo o Corinthians foi muito mal, né? O Ramon Dias percebeu que o Corinthians estava mal no primeiro tempo, no segundo tempo fez algumas modificações e o Corinthians cresceu. Quinteiro tomou conta do jogo no primeiro tempo. O Corinthians não tinha opção, não tinha jogada, né? E para mim o time do Corinthians tomou um verdadeiro chocolate. Já no segundo tempo, né, com a entrada aí do Carrídio, com a entrada aí do Yuri Roberto, o Corinthians melhorou bastante, né? E o Mateuzinho acabou aí acertando um chute meio sem jeito, né? E o Corinthians acabou aí empatando o jogo e continua sonhando, né? Apesar que o Corinthians tem um time aí, não tem um grande elenco, mas tem um time até bom, mas nas competições internacionais o Corinthians está muito mal para um Corinthians que tem uma folha salarial de 25 milhões de reais por mês. No final do jogo, Romero acabou lamentando o empate do Corinthians diante do América de Cali, né? E reclamou também do calor. Para o jogador do América de Cali, que é acostumado a jogar na Colômbia, tudo certo. Mas jogador do Corinthians, que tem um clima aqui em São Paulo um pouco mais frio, acabou sentindo muito, né? Mas mesmo assim aproveitou e conseguiu um empatezinho, continua vivo? Continua. Mas é uma classificação para o Corinthians, acho muito difícil, né? E tem que dar dar um jeito de vencer o Palmeiras no final de semana, né? E para continuar sonhando o Brasileirão, porque em competições internacionais Ramon Dias está muito mal, André Ramalho estava muito gripado, acabou sentindo
e saírem do jogo, né? O Corinthians teve várias baixas nessa partida, muitos jogadores que são absolutamente titulares que não pôde jogar, né? O caso de Hugo Souza, goleiro, né? Com a dor, uma contusão, com uma lesão na coxa. O caso também de Rodrigo Garro, que tem uma tendinopatia patelar no joelho, não estava no jogo. Gustavo Henrique também estava com lesão, não jogou, né? Fabrício Angileri também não jogou. Então, esses jogadores aí ficaram em São Paulo, nem viajou. E agora espero que no jogo contra o Palmeiras no sábado, o Corinthians possa usar a formação melhor que tiver, né? Para ver se vence o Palmeiras e continuar na liderança aí do Brasileirão. O Corinthians jogou no esquema de 4-4-3 com o América de Cali, né? Um pouco recuado, igual eu disse para vocês, Quinteiro deitou, rolou tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, né? E Ramon Dias, me parece que o foco do Ramon Dias é o Brasileirão. E vai enfrentar um Palmeiras muito forte, um Palmeiras, né? Que tá bem na Libertadores, ontem venceu de novo, né? Quer continuar bem no Brasileiro e na Libertadores. O Corinthians deixou muito a pecar, foi contra o Huracan em casa. Não poderia ter perdido o jogo de 2-1. E o Huracan ontem ganhou do Racing de Uruguai, né? E chegou aí, venceu por 5-0. E agora tem 6 pontos. A América de Cali tem 4 pontos, né? E o Corinthians tem apenas 1 pontinho. Mesmo o Corinthians tendo mais 4 jogos, o Timão terá, assim, necessariamente de depender de outros times, porque os outros times estão bem na frente. Se for ganhando, o Corinthians, mesmo que vencer os 4 jogos, aí não tem como classificar, né? Então, o Corinthians tem que ficar de olho, porque já vem aí uma Copa do Brasil. Ontem aconteceu aí o sorteio na sede da CBF, e Corinthians estreia na Copa do Brasil contra o Novo Horizontino, dia 30 de abril. O outro jogo é dia 21 de maio, né? Então o Corinthians tem que tomar cuidado, se preparar, porque tem várias competições. Por isso que eu falo, o Corinthians tem que ir no mercado, precisa de reforçar o quanto antes possível, porque se não reforçar, já vai ficar para trás. Vai ficar para trás porque o Corinthians não tem um baita de um elenco. O elenco é caro, mas o elenco é curto. Enfrentar o Palmeiras no sábado, na Arena Barueri, às 18h30. Ramon Dias nunca perdeu para o Abel Ferreira. E Ramon quer continuar esse feito. Porém, o Ramon Dias, o Abel Ferreira também quer quebrar, né, esse tabu do Ramon Dias. O Corinthians, ano passado, não estava bem no Brasileirão. Enfrentou o Palmeiras e acabou vencendo o Palmeiras. Jogo da cabeça de porco, né? E aí, agora o Corinthians enfrentou o Palmeiras, venceu novamente no Paulistão, foi campeão paulista do Palmeiras, com o Memphis Depay subindo em cima da bola. Então tem muitos ingredientes esse jogo de sábado, estreia na Copa do Brasil, e Corinthians vai ficar em 3 competições simultaneamente, jogando a Sul-Americana, jogando o Brasileirão e jogando a Copa do Brasil. Se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu ia dar uma ênfase, ia dar uma importância total para o Brasileirão e Copa do Brasil. Esquecer Sul-Americana, porque o Corinthians não vai ficar jogando as 3 competições e não vai ir bem em nenhuma delas, né? Se o Corinthians vacilar, Copa do Brasil é jogo de mata-mata, né? Sul-Americana é um torneio e depois vem o mata-mata. Então, enquanto antes o Corinthians tinha que se focar, definir qual que é o seu objetivo pro ano. É o brasileiro? É a Copa do Brasil? É a Sul-Americana? Porque os 3 não tem como. O elenco é caro, mas o elenco é curto. O time é bom, mas não tem time para jogar 3 competições. Tendo em vista, você vê, Corinthians tá jogando na Sul-Americana contra o América de Cali na terça-feira, tava sem 6 titulares. Os titulares são jogadores que foram poupados? Não, jogadores que estavam lesionados. Então não tem como forçar o time em 2, 3 competições, porque não vai ganhar nenhuma. Então se dá um foco para uma e jogar em prol daquilo, né, o Corinthians consegue êxito, consegue sucesso. E aí, fiel, qual que é a opinião de vocês? O que vocês acham? O técnico Ramon Dias, junto com a diretoria, deveria focar só no brasileiro, na Copa do Brasil, esquecer a Sul-Americana? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para deixar seu comentário, deixar o like e a inscrição no vídeo.
Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.